Boa, rapaziada, começar mais uma aulinha aqui, falando um pouquinho do volante, como que vocês conseguem um volante para trabalhar, para treinar, que é importante, né? Como eu disse, quanto mais vocês treinar, melhores vocês ficam. E eu não vou cansar de bater na tecla que tem que treinar de 2 a 3 vezes por dia, pelo menos uma semaninha aí para vocês ficarem bons e ir pro mercado. Mas eu dou uma dica para vocês, procurem no ferro velho, com um valor bem acessível, bem abaixo aí. Mas é importante vocês terem um volantinho para treinar, tá? E principalmente se vocês não tiverem um carro aí, já seu, de um parente, pai, mãe, tio, tia, amigo, enfim. O volantinho é fácil aqui, tá? Tem 3 encaixes, no caso desse aqui, do Corsa Classic, tem 3 encaixes aqui, consegue tirar com a mão mesmo, senão, dependendo do modelo aí, vocês tiram com a espátula, beleza? Tô desmontando aqui para vocês verem o processo certinho, como que eu faço para deixar ele nessa posição aqui e depois falar um pouquinho dessa placa de madeira que eu tenho aqui. Porca, um parafuso, né? E as chavinhas que a gente precisa ter, uma que vai lá atrás, outra aqui na frente, pra gente poder prender o volante. É bem simples, tá, rapaziada? Um parafuso, uma porca, tá vendo? É isso que vai fixar. Seja numa placa de madeira como essa, ou numa parede também, vocês podem fixar numa parede, ou numa bancada, se tiver uma bancada, pode fazer um furo na bancada, tá? Isso aí vai dar a criatividade e do que cada um tem em casa. Eu comecei a fazer, não tinha nem isso aqui, eu treinava com o volante solto, tá? Prendia o volante entre a testa e a mesa, ia costurando e fazendo as paradas desse jeito. É importante vocês terem essa base aqui também, pegar algum serviço solto, tem bastante gente que vem procurar com volante solto para vocês fazerem investimento, é uma forma de vocês não perderem dinheiro nem cliente aí, tranquilo? Bora, rapaziada, então aqui ó, a gente aplica o APC multiuso, como eu expliquei na aula de apresentação dos materiais, a gente aplica no pincel, tá? Nunca no volante para poder fazer a higienização. Como eu disse, pode ser um APC multiuso ou uma água com um pouquinho de detergente neutro, tá? Já vai ser o suficiente para fazer a higienização, principalmente o centro do volante e atrás dele, tá? Essa parte aqui a gente não precisa perder muito tempo porque vai ser revestida, então não tem por que higienizar, mas a parte que vai ficar exposta ao cliente aí, beleza? Um pano de microfibra, como eu falei para vocês, um para fazer a limpeza, certo? A higienização, e outro para a gente aplicar a cera. No final a gente precisa retirar o excesso, então a gente utiliza um outro paninho aí, beleza? Põe a espátula, cobre, reveste com pano e assim vocês conseguem chegar nos detalhes aí. Agora a gente vai para, de fato, a instalação, tá, pessoal? Dessa vez a gente vai fazer um revestimento aqui sem aplicação de cola, tá, pessoal? Porque sem a gente utilizar a cola, você consegue reaproveitar o mesmo investimento várias vezes para vocês poderem estar treinando aí. Eu aconselho vocês a fazerem esse treinamento aqui de 2 a 3 vezes por dia, tá? Para ficar bacana aí, uma semana vocês estarem prontos para atender um cliente de fato. E aí sim com a cola que a gente vai aprender numa outra aula, mas aqui, como vocês podem ver, o volante está bem desgastado e a gente vai fazer a instalação normalmente, tá? Como se o carro tivesse acabado de chegar para vocês ou vocês tivessem acabado de chegar no carro do cliente. Os revestimentos geralmente eles vêm, tá? Com 3 costuras aqui, que em algumas partes do volante pode ser que esteja mais grosso, mais fino, a gente tem que alternar do primeiro para o segundo ou do segundo para o terceiro, enfim. E assim a gente consegue fazer um revestimento bem justo aí e um acabamento perfeito, tá? Parte de furadinha para as laterais sempre, parte lisa para cima, tá? A gente vai fazer no vermelho para ficar mais fácil de vocês enxergarem, tá, rapaziada? Primeira coisa, vocês centralizam, tá? Tenta centralizar ao máximo que der aqui, depois a gente vai ajustar. Estica um pouco aqui na parte de baixo. Pressiona com o joelho aqui embaixo. Eu gosto de fazer com os 2 joelhos, você pode fazer com um joelho só. Pressiona com o joelho, vem esticando. E encaixa o revestimento. Aqui, ó. Dá pra reparar aí? Ó, os 2 para um lado só. Não pode ficar assim, tá, pessoal? A gente tem que jogar metade para cada lado aqui, ó. Senão o acabamento fica feio depois que a gente costurar. Tá vendo que os 2 tá para um lado só. Então a gente tem que fazer o que? Jogar essa parte pra cá, tá? Dessa forma. E agora sim. Metade para um lado, metade para o outro. Beleza? Muita atenção nessa parte aí, hein, rapaziada. Aqui a gente vai centralizar o revestimento agora.
Então como que a gente centraliza? A gente vem com os dedos aqui embaixo, pode ver que aqui tá sobrando mais ou menos um dedo e aqui tá justo. Eu preciso trazer ele um pouquinho mais para a esquerda. Com calma, cuidado para não inverter a costura aqui, tá? Dessa forma, com calma, devagarinho vocês vão centralizando. Então, rapaziada, essa parte da frente aqui pra gente centralizar também, ela tem que ficar mais ou menos na frente, no meio do volante aqui, tá? Geralmente os volantes vêm com uma linha aqui, uma marcação que já facilita bastante. Então, é só aproximar a linha aqui, essa parte da frente, no meio do volante, que vocês já vão centralizar. Não é nada demais, tá, rapaziada? Essa parte é bem tranquila e bem fácil de ser feito. Aqui já tá centralizado, tá, pessoal? Nessa parte onde a gente entraria com a cola, tá? Eu viria passando a cola aqui em todo o volante. Porém, nessa aula aqui eu não vou passar cola, porque a ideia é fazer vocês treinarem, tá? Vocês treinarem com o mesmo revestimento e assim vocês não terem um gasto maior aí, ficar estragando capa à toa para treinar, certo? Então com uma capa só vocês conseguem revestir várias vezes aí. Então por esse motivo eu não vou passar a cola, tá? Mas vai ter uma aula aí que eu vou ensinar a passar cola também, não tem segredo nenhum. Agora a gente vai começar a costurar. A posição, rapaziada, é diferente, pode começar da direita para a esquerda, tá? Eu gosto de começar, eu sou destro, então eu faço da esquerda para a direita, começo com a parte de cima e depois eu venho para a parte de baixo. Mas isso é diferente, pode começar com a parte de baixo, isso aí não interfere em nada, tá? Então para medir a linha de uma forma prática, a ponta da linha vocês esticam e a outra parte vem até o ombro. Depois vocês pegam e fazem a mesma medida, estica, a outra parte vem até o ombro, pode cortar. Tranquilo? Agora, rapaziada, 3 nozinhos, nó de bexiga mesmo, tá? A gente vai dar os 3 nós na ponta aqui, um em cima do outro, dessa forma. Rapaziada, vamos lá, tá? Eu não costumo trabalhar com linha dupla, beleza? Essa medida que eu passei pra vocês é para trabalhar uma linha única, assim como os revestimentos que saem de fábrica, não é linha dupla, é linha única, tá? Então você passa a linha na agulha. Eu gosto de usar agulha sem ponta, como foi mencionado na aula lá dos materiais, tá? Pode ser uma agulha com ponta também, eu prefiro sem ponta, que você não corre o risco de espetar a linha do revestimento aqui, certo? Então, passei a linha na agulha, tranquilo? Eu vou deixar sobrar um pouco aqui desse lado e vai ficar dessa forma aqui, rapaziada, ó. Vai sobrar, tranquilo? Uma parte vai estar solta e a outra parte lá embaixo vai estar com um nozinho que a gente fez, tranquilo? Vamos começar a costurar agora sem mais enrolação, tá? Aqui, rapaziada, o volante vai falar para vocês, entre aspas, qual costura vocês vão pegar, se é a primeira, se é a segunda, se é a terceira, tá? Esse revestimento aqui é um revestimento de 12 centímetros, a gente costuma trabalhar com 11, 12, 13 centímetros. Tem alguns volantes que tem alguns gomos ressaltados aqui, você tem que usar uma capa de 13 centímetros, senão ela não fecha, tá? Na maioria das vezes você vai usar a capa de 12, que seria como se fosse um tamanho M aí, tranquilo? E o volante vai falar qual das costuras você vai pegar na parte de trás, tá? Aqui no ponto inicial, rapaziada, a gente já vem medindo aqui. E vamos ver qual ponto ele vai pedir. Então aqui você vê que a primeira linha aqui ela é totalmente coberta. Então a gente não pode pegar na primeira, tá? A segunda costura, ela tá praticamente coberta, não sei se dá pra vocês enxergarem direito aí. Eu vou pegar na terceira costura lá atrás, pra ficar bem apertadinho, tá, rapaziada? Então aqui tem as 3 costuras. Eu venho aqui no canto, rapaziada, e vou espetar embaixo da costura, tá? Embaixo, nunca em cima, tá? Sempre embaixo. Se eu fosse pegar a primeira, eu ia fazer o furo exatamente aqui, embaixo, não em cima. Porque senão você rasga o revestimento e o que vai prender o nó é a linha do próprio revestimento. Se você for fora da linha não tem como prender. Então vamos lá. Rapaziada, então eu vou fazer o furo aqui, ó, embaixo da linha, da terceira.
Só puxar, tá? Não tem mistério. Vai travar, rapaziada, naquele nozinho que a gente fez lá, ó. Dá pra entender? Ó o nozinho lá, ó, que a gente fez. Aqueles 3 nozinhos tornou uma bolinha. A gente põe ela ali. Travou aqui. A gente vem por cima, rapaziada, agora. Por cima, tá? Lembrando que nessa hora aqui o volante vai estar costurado, vai estar colado, desculpa, bem centralizadinho. Ele tá centralizado, mas por não ter a cola pode ser que fique soltando um pouco. Enfim, é para vocês treinarem, tá? Na prática. Aqui a gente vai vir no canto aqui, ó, fazer um furinho embaixo da linha também. Se vocês fizerem em cima não dá certo, tá? Sempre embaixo. Então vou fazer um furo aqui no canto, tá? Ó, vou medir mais ou menos onde vai pegar aqui, ó. Tá vendo, rapaziada? Bem aqui, ó, mais ou menos. Furei. Eu vou passar esse furo do ladinho da bolinha que a gente fez lá, aquela primeira, tá vendo aqui, ó? Faz um furo do ladinho aqui, ó. Fiz um furo lá do lado. Puxo. E volta lá no meio aqui, tá, rapaziada? Eu estico aqui a linha e volto pelo meio aqui, ó. Voltei pelo meio. E aí é só puxar dessa forma que vocês vão dar um nó. Tranquilo? Passei lá no furo. Voltei pelo meio. Pra dar um nó aqui, ó. Certo? E é só puxar. A parte de trás, sempre por baixo, rapaziada. Então nessa hora aqui, vocês vem com o dedinho aqui, segura e puxa. Vai repetir o processo mais 2 vezes, tá? No mesmo furo aqui, vai tentar furar lá do ladinho. No mesmo furo atrás também, se não conseguir pegar exatamente o furo, pega aproximadamente, tá? Eu vim aqui olhar por trás aqui para ficar mais fácil, rapaziada, ó. Peguei a linha, tá? Eu vou passar por dentro da outra linha aqui, ó. Não sei se tá dando para mostrar aí. Passei lá por trás. Eu vou passar por dentro aqui, ó. A agulha vem por dentro aqui. E é só puxar. A partir do segundo nó já vai estar bem firme, tá, rapaziada? Vocês vão repetir o processo mais uma vez. Como eu disse, são 3 nós que vocês vão dar inicial. São 3 nós iniciais e 3 nós finais, tá? Então aqui, rapaziada, ó, a linha tá aqui, vocês vão voltar por dentro, tá? Por dentro, ó, para poder dar o nó. Peguei a linha aqui por dentro, puxei, puxei. Aqui já tá feito o nó inicial. A partir de agora, vocês vão pegar a primeira casinha que vocês conseguirem pegar aqui, ó, a primeira, tá? E lá atrás, na terceira, lá onde vocês furaram lá, porque a gente já mediu, viu que aqui a gente vai trabalhar com a terceira costura aqui, tá? A gente chama de primeira, segunda e terceira costura. A terceira é aquela lá de trás. A gente vai trabalhar com a terceira costura. Então vocês vêm por baixo, tá? Da costura. Lá atrás por baixo da terceira costura e puxa. Vem sempre ajeitando com o dedo aqui, ó. Com a outra mão, tá? A partir daqui a gente começa a pular uma casinha, tá? Tanto na frente quanto atrás. A gente pula, pega esse ponto. Depois a gente pula um ponto, pega o próximo. Sempre pulando um ponto. Então aqui a gente vem. Vou lá atrás, lá na terceira casinha. Na terceira linha. Espeto não, eu jogo a linha por baixo lá e puxo. Tranquilidade. Pulei uma casinha. Venho aqui, lá atrás pulei uma casinha. Espeto.
E venho puxando, tá? Solto. Tá vendo que a segunda linha, ela tá ficando coberta, pessoal, aqui. É assim que tem que ficar, tá? Puxo. E solto. Pulo uma casinha, na frente e atrás. Peguei aqui, pulo uma casinha, pego a outra, lá atrás pulo uma casinha. E aqui, como eu disse, o próprio volante ele vai determinar onde que vocês vão pegar a costura, tá? Aqui vocês começam a reparar que a segunda costura, ela começa a aparecer. Isso é um indicativo que a gente tem que começar a costurar por ela, tranquilo? Nas emendas, a gente não pula casinha nenhuma, porque costuma ficar um pouquinho mais aberto, a gente quer deixar mais fechadinho, tá? Então, na parte das emendas eu não costumo pular. Bom, pessoal, e aí aqui só dá ponto final, tá? Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, chegou no cantinho, no final do volante aqui, a gente estica, faz um furo embaixo da linha, sempre embaixo da linha. Vamos fazer um furo aqui, ó. Legal? E lá atrás a gente vai fazer um furo embaixo da linha também, tá? Embaixo aqui, eu tô pegando embaixo da primeira linha aqui, só pra gente dar o primeiro nozinho aqui, ó. E é o mesmo procedimento, tá, rapaziada? Passa por dentro aqui, ó, no meio, ó. Passei por dentro, puxei, já dei um nó. Repito o procedimento, ó. Venho aqui, faço um furo embaixo da linha lá no mesmo lugar, tá, rapaziada? Pego essa agulha aqui e passo no meio aqui, ó, por dentro, beleza? Então passo ela aqui por dentro da voltinha aqui para fazer o nó. Como no nó inicial, no nó final também a gente passa 3 vezes, repete o processo, né? 3 vezes e aqui tá finalizado, beleza? Essa linha aqui agora a gente joga ela lá para trás. Aproveita o mesmo furo aqui que a gente utilizou. Cuidado para não esgarçar demais o furo, tá, rapaziada? Você espeta, joga ela lá para trás. Puxa. Puxou. A linha tá aqui atrás. Só vocês virem e cortar, tá? Não precisa esqueirar, tá, rapaziada? Que procedimento normal, tá? Sempre 3 nozinhos iniciais aqui. Nozinho de bexiga mesmo, tá? Um em cima do outro. Às vezes fica do lado, não vale, senão não trava a linha lá. Pegando a segunda linha dessa vez, sempre embaixo, tá, rapaziada? É importante frisar que vocês só vão furar o material no ponto inicial e no ponto final, tá? Enquanto vocês estiverem trançando a linha aqui, não é furado. Vocês vão passar por debaixo da linha, tranquilo? Por debaixo da linha. Dessa forma aqui, tá? A linha, ela não tá... Aqui vocês não estão furando o revestimento, vocês estão pegando na linha. Pode observar? Vou pegar aqui no cantinho, rapaziada, já medi. Embaixo da linha ali, ó. Da costura, aliás, da segunda costura aqui, eu vou pegar, no caso desse volante, bem no cantinho, tá? Vem com a linha aqui, ó, vocês vão saber onde é o cantinho aqui. Furei embaixo lá, tá vendo? Puxei. E vai travar lá na bolinha. Tranquilo? Travou na bolinha, embaixo da costura. Eu venho aqui por cima agora, tá? A linha tá aqui, eu venho por cima. Meço mais ou menos onde eu vou furar, tá? Aqui, beleza? Venho com o furo embaixo da costura, importantíssimo na verdade. Furei, tranquilo? Vou lá do lado da bolinha, do lado do furo que eu fiz a primeira vez, do lado direito aqui, faço um furinho bem do lado aqui, tranquilo?
voltei, passei pelo meio aqui, ó. Passei pelo meio, puxei, ajeitei com a mão ali. Primeiro nó finalizado. Vamos repetir o processo mais 2 vezes, tem que ser 3 vezes, lembra? Então a gente vai fazer, tentar furar mais ou menos ali no mesmo lugar. Confesso que não é fácil, mas a gente tenta. Se não conseguir, pode fazer próximo, do ladinho, tá? Puxei, joguei no meio aqui, ó, tá? Aqui tá no meio da costura, puxei. Segundo nó já tá bem mais travadinho, vamos dar o terceiro. No mesmo lugar, tá? Mesmo furo aqui, lá atrás também, puxei. Joguei a agulha no meio. Puxei e pronto. Nó inicial tá feito. Pego aqui o primeiro que eu consigo aqui, ó. Lá embaixo também o primeiro. E puxo. Lembrando, pessoal, essa parte já não é mais furada, tá? Os nós, depois dos 3 nós iniciais, não tem que furar mais o revestimento. É só vir passando por debaixo da costura do próprio revestimento, tá? A costura do revestimento que vai servir pra gente costurar, trançar aqui. Então aqui eu já começo a pular uma casinha, pulo uma, pego uma. E aí é o procedimento padrão, tá? Furei por debaixo da linha, aqui pela frente mesmo. Atrás lá eu furo por debaixo da costura, tá? Pego a linha, passo ela pelo meio pra gente poder fazer um nó aqui. Puxei. Repete o procedimento mais 2 vezes. Daqui eu jogo a costura pra trás, beleza? Puxei aqui e foi. Cortar bem rente aqui, tirar o excesso com a tesoura. E é isso. Beleza, pessoal? Por enquanto é isso aí. Valeu, um abraço. É nóis.